Hoje estamos encerrando então essa série de mensagens sobre sofrimento. Eu espero que ela não tenha sido pesada demais, né? Não tenha sido cansativa. Acredito que de alguma forma não. Nós falamos sobre a falta de lógica que existe no sofrimento, sobre os sentimentos que ele gera de injustiça. Semana passada falamos sobre a necessidade de resposta que o sentimento, que o sofrimento coloca diante de nós. E gostaria de recapitular rapidamente algumas questões centrais que nós dissemos. A gente perguntou semana passada, Deus realmente se importa? Realmente liga para isso? Deus realmente é alguém empático conosco em relação ao nosso sofrimento? E a resposta para isso foi o fato de que Deus assumiu a condição humana em Cristo Jesus. Sendo assim, o amor de Deus está definitivamente provado por nós em Cristo, no fato de que Jesus se tornou homem, encarnou, se fez gente, ele sofreu, ele morreu, e é nisso que nós percebemos o fato de que Deus se importa, olhando para a cruz de Jesus, olhando para a encarnação de Jesus, olhando para o fato de que Deus se fez carne. É lá que está provado o amor de Deus por nós. Todas as vezes em que nós tentamos olhar apenas para as circunstancialidades da vida, nós podemos cair ou na arrogância de pensar de que nós somos muito especiais, porque tudo está bem, então a gente deve ser assim um filho mais querido do que os outros, porque tudo dá certo na minha vida, então isso deve ser porque de fato eu tenho alguma coisa que me diferencie, Deus ama a mim mais do que ama os outros. Por isso tudo vai bem comigo. Ou a gente cai do outro lado, quando a gente depende das circunstancialidades. Se tudo está indo mal, então é porque Deus me abandonou. Se as coisas não estão dando certo, é porque Deus saiu da minha vida, Deus se ausentou, Deus não se importa, Deus não está comigo. Todas as vezes que nós olhamos para as circunstâncias para definir o amor de Deus, a gente inevitavelmente ou se torna arrogante ou a gente se torna alguém que começa a viver na culpa, no medo, numa espécie de consciência, de ausência de Deus. Certo? As duas coisas são muito ruins. Então, nenhuma coisa nem outra. O amor de Deus está na cruz. Foi pelo fato de que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário que nós sabemos que Deus se importa, sim, com o nosso sofrimento, a ponto de se tornar um de nós, de calçar o nosso sapato. A atitude de Deus, então, em relação ao nosso sofrimento, não é a remoção imediata do sofrimento, mas é uma vitória definitiva, só que ela é em esperança. Isso não é exatamente o que a gente gostaria. A gente gostaria que Deus simplesmente viesse e removesse toda forma de sofrimento da nossa existência. Mas o que Deus fez foi vencer a morte e nos dar uma promessa, vencer o pecado, vencer a morte, vencer o diabo por meio da cruz, por meio da ressurreição, e dizer: confia em mim. O sofrimento vai terminar, mas vai ser numa nova realidade, no novo céu e na nova terra. Nessa velha realidade, a presença do mal ainda existe, e, portanto, o sofrimento também ainda existe. E então ele nos convida a andar em confiança com ele. De um certo modo, eu acredito que é como se Deus nos dissesse o seguinte: quando você tinham tudo que precisavam lá no Jardim do Éden, quando nós experimentamos uma realidade onde tudo era completo, onde nós tínhamos tudo, de fato, onde não havia dor, não havia sofrimento, não havia morte, vocês decidiram não confiar em mim, decidiram fazer o seu próprio caminho, viraram as costas e se rebelaram. O caminho de volta, eu venho, eu trago perdão para os seus pecados, eu trago perdão e venci a morte por vocês, mas vocês precisam confiar.
Dessa vez vocês vão precisar confiar. Isso é fé. Nos convida a andar com Ele por fé. Certo? Então, a vitória sobre o sofrimento já está garantida. Novo céu e nova terra é o lugar onde habita a justiça, onde o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas essa realidade ainda não é aqui. A gente precisa crer que ela vai chegar. Mas para isso é necessário andar por fé. Okay? Em terceiro e último lugar, embora nós não tenhamos a promessa de que o sofrimento não nos alcançará, aqui nessa realidade, nós temos um Deus que calçou o nosso sapato e que, portanto, nos ajuda compassivamente em nossas provações. Foi isso que nós lemos no Deus, e que nós podemos nos achegar confiadamente no trono da graça, porque nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é sofrer. Ele mesmo foi tentado em todas as coisas, só que sem pecado. Portanto, ele sabe o que nós passamos. Ele sabe qual é a nossa dor. Então, embora não exista uma promessa que diz assim, nessa realidade aqui vocês não vão experimentar nenhum tipo de sofrimento, venha para Jesus e você não vai sofrer nunca mais. Esse não é o convite, essa não é a promessa, mas a promessa é de que Deus estará conosco nas nossas lutas, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, e estará de um modo totalmente empático, porque nós temos um Deus que colocou nosso sapato e sabe exatamente o quanto ele aperta. Essa é a promessa que nós temos. Ele estará conosco. Essa é a promessa que Jesus fez, de que no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus envia os seus discípulos a ir e a pregar o Evangelho, ele diz também, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Estarei convosco todos os dias. Eu não os abandonarei. Jesus convida os discípulos dizendo assim, até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Hoje nós vamos falar então de algumas atitudes nossas importantes dentro desse processo quando nós encaramos situações de sofrimento. Então, atitudes diante da realidade do sofrimento. E, queridos, o que eu vou dizer aqui hoje, de fato, implica que a gente tenha compreendido o que a gente disse até aqui, certo? De que o amor de Deus está na cruz, de que nós não servimos a um Deus caprichoso que está brincando com as nossas vidas. Você não pode, para entender o que eu vou dizer hoje, você não pode imaginar que Deus é alguém que está fazendo joguinhos com você, fazendo testezinhos com você. Deus não é assim, não é nesse tipo de Deus que nós acreditamos. E que ser cristão implica em paz com Deus, confiança e esperança. Sobre isso nós vamos falar nessa manhã. Eu quero fazer isso inicialmente a partir de Romanos capítulo 5, os versículos de 1 até 11. Se você tem a sua Bíblia consigo, quiser abrir, pode abrir. Se não, acompanhe a leitura aqui na tela com a gente. O texto bíblico diz, então, o apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer.
Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A base para enfrentar o sofrimento, eu acredito que é isso que o apóstolo Paulo coloca aqui diante de nós. Justificação, graça, paz com Deus. Vamos tentar destrinchar isso um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho no texto. Eu frisei alguns elementos dentro do texto bíblico nos versículos iniciais. Veja só o que o apóstolo Paulo diz no texto bíblico ali. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio ou por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E isso faz com que nós nos gloriamos, com que a gente se alegre na esperança da glória de Deus. A justificação, o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus gera paz com Deus. Ok? Essa paz com Deus, ela é acessada por meio da fé e ela nos coloca para dentro de um ambiente de graça. É nessa graça que a gente caminha, é nesse ambiente de graça que a gente se move na nossa relação com Deus. É um ambiente de graça, não é um ambiente em que a gente vive pelo mérito. Isso tem a ver com o sofrimento. Vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E essa graça faz com que a gente se glorie, com que a gente se alegre na esperança da glória de Deus. Mas não somente na glória de Deus. A gente se gloria e se alegra também nas tribulações. Eu tentei transformar isso numa forma um pouco mais visual, transformar o texto numa coisa um pouco mais visual. Então tentem acompanhar de novo aqui comigo. A gente é justificado, ok? Perdoado, o perdão foi alcançado na cruz, Jesus morreu por nós, se deu por nós para que nós fôssemos a dívida que havia entre nós, a inimizade que havia entre nós e Deus fosse removida. Nós nos apropriamos disso que Jesus fez pela fé. Okay? A maneira como nós nos apropriamos disso não é comprando isso com boas obras. Nós não acessamos essa justificação, nós não acessamos o que Jesus fez na cruz por nós por meio de boas obras. Porque isso não tem preço, isso não tem como ser pago. Nós não temos como comprar isso. Nós acessamos pela fé, pela confiança de que nós necessitamos desse sacrifício que foi feito por nós. Para você reconhecer que esse sacrifício é necessário para a sua vida, você tem que reconhecer que é pecador. Você tem que reconhecer de que você está entre aquele grupo de doentes que precisam de médicos. Jesus certa vez disse para um grupo de religiosos, os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Para que a gente acesse a justificação, o perdão dos pecados que foi alcançado na cruz, você precisa do reconhecimento de que você necessita de salvação. Você precisa de arrependimento. Certo? Então a justificação ela é apropriada, ela se torna nossa, esse perdão é apropriado por cada um de nós pela fé. A fé nos dá acesso a esse ambiente de graça, em que eu não vivo na relação com Deus a partir do mérito, mas justamente a partir desse perdão. A graça traz ou gera paz com Deus. Eu já disse várias vezes aqui que
paz com Deus, a gente poderia resumir da seguinte maneira, no seguinte sentido. Ter paz com Deus significa que eu não devo mais nada a Deus. Se eu fui justificado, se eu fui perdoado, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Quem os condenará? Ninguém. Estou citando Romanos 8 mais uma vez. Não há mais condenação. Eu não devo mais nada para Deus. Eu fui perdoado, a dívida está quitada. E se eu não devo mais nada, eu não tenho mais que ficar tentando pagar alguma coisa. Não tenho que fazer sacrifícios. Porque o sacrifício que tinha que ter sido realizado foi realizado. Então não resta mais sacrifício a ser oferecido. Certo? Ao mesmo tempo significa que Deus também não me deve nada. Ele nunca deveu. Mas na nossa relação meritória com Deus, muitas vezes a gente tem a percepção, a gente imagina que Deus nos deva alguma coisa. Se eu faço coisas boas, então Deus está em dívida comigo. E a teologia da prosperidade ensina isso com todas as letras. Se você fizer sacrifícios, na teologia da prosperidade, os sacrifícios são sacrifícios financeiros. Se você trouxer uma oferta bem gorda na igreja, Deus está em dívida com você. E você pode determinar a bênção na sua vida e você pode dizer para Deus o que é que Ele tem que fazer por você. Isso não é evangelho. Isso é o anti-evangelho. Não há evangelho nessa relação de troca. Porque no evangelho, Deus não me deve nada. E nem eu devo nada para Deus. Portanto, eu não faço coisas para que Deus me atenda. Eu não tenho que fazer sacrifícios para que Deus ouça a minha oração, para que Deus atenda o meu clamor. Deus vai atender minha oração, vai atender o meu clamor. Ele me ama. E se Ele não atender o meu clamor, Ele continua me amando. Se Ele não fizer as coisas do jeito que eu imagino que eu gostaria que Ele fizesse, o amor dele continua valendo. O amor dele está na cruz, não nas circunstâncias. Então eu tenho paz com Deus. Deus não está em dívida comigo, nunca esteve. Ele não me deve nada. Isso é um ambiente de graça. Isso é a vida sob a graça. E isso faz com que, quando eu vou lidar com o sofrimento, eu não fique revoltado quando alguma coisa acontece comigo, porque Deus não me deve nada. Correto? E o sofrimento que pode vir sobre a minha vida não significa que Deus se ausentou, não significa que Deus me abandonou, não significa que Deus não goste mais de mim, porque a relação não é meritória, a relação é graça, é favor imerecido. Deus me trata a partir da graça e a partir da obra de Jesus na cruz. E isso tem profundas implicações para a maneira como você interpreta o sofrimento na sua vida, na sua existência. E quando eu tenho paz com Deus, então eu me alegro e me glorio também. Essa paz com Deus produz uma alegria. O apóstolo Paulo diz, gloriamo-nos. Uma glória. E essa glória tem dupla ramificação, como a gente viu no texto bíblico. Por um lado, essa alegria é uma alegria na esperança da glória de Deus, é uma alegria que catapulta a minha vida para dentro da eternidade. Por outro lado, é uma alegria que se manifesta inclusive quando eu experimento reveses, tribulação. E aí o apóstolo Paulo diz que também quando a gente experimenta tribulação, quando a gente experimenta dificuldade nessa vida que está sob a graça de Deus, a tribulação, ela gera perseverança. E a perseverança, ela conduz de
novo para dentro da esperança da glória de Deus. Certo? A tribulação gera perseverança. A perseverança ajuda a formar na nossa vida um caráter aprovado. Esse caráter aprovado, de novo, aponta para a esperança da glória de Deus. E esses são os elementos essenciais que a gente precisa, são as atitudes essenciais que a gente precisa para lidar com o sofrimento. Vamos falar um pouquinho sobre eles agora de maneira mais pormenorizada. Espero que tenha dado uma noção visual um pouquinho melhor do texto bíblico. Eu me esforcei para isso. Mas então, as primeiras coisas, atitudes diante do sofrimento. Primeiro, confiança na obra de Cristo. Quem foi justificado não tem mais nada a pagar, não há espaço, então, se eu não tenho mais nada para pagar, então não há espaço, na hora que eu experimento o sofrimento, para culpa ou a ideia de castigo. Se eu sou cristão, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo de novo. Okay? Eu e minha esposa temos um filho especial, uma criança com síndrome de Down. Isso causa algumas dificuldades? Claro, tem algumas coisas que são um pouquinho diferentes do que outras crianças. A gente tem que ter um empenho maior, um esforço maior, visitas muito mais frequentes a médicos, enfim, uma estimulação, tem toda uma série de aspectos que estão envolvidos no trato com uma criança com síndrome de Down ou outras síndromes, né, que possam ser diagnosticadas. Okay? Agora, para alguns pais, às vezes a notícia de um diagnóstico como esse pode ser uma coisa que causa uma crise muito grande. A gente já viu pessoas assim passar por uns perrengues bem difíceis. No nosso caso, a gente ficou sabendo quando o Nicolas nasceu. Na verdade foi na hora do parto. Foi na manhã seguinte é que a gente teve a confirmação, assim, mas na hora do parto eu estava presente. O pediatra, quando viu a criança, olhou para mim e fez uma pergunta que matou a charada. Né? Ele perguntou: vocês fizeram um exame da translucência nucal? Eu disse: não, a gente perdeu um prazo para fazer. Mas por quê? Não, amanhã a gente conversa. É que esse é um exame específico para diagnosticar isso. Bom, você me fez a pergunta, né? Aí eu fui junto na sala, onde pesa e não sei o que, daí ele foi dizendo para a enfermeira que estava presente, baixa implantação da orelha, e foi falando algumas características. E aí o meu coração ficou bem pesado. Eu diria que eu dormi mal aquela noite. Na manhã seguinte, isso foi uma hora da manhã, entre 1 e 2 horas da manhã, que o parto aconteceu. 7 horas da manhã, esse pediatra estava no nosso quarto. Aí ele entrou, sentou-se com a gente, e o Nicolas estava ali do lado. E ele disse: bom, eu não vou falar para vocês, o filho de vocês nasceu com síndrome de Down, mas não se preocupem, porque já não é mais como antigamente, existe muita estimulação. Algumas crianças com Down estão até fazendo faculdade, e nos animou bastante, mas tem uma bateria de exames que vocês vão ter que fazer, que era uma bateria gigantesca de exames de coração e muitas outras coisas. E nos deu um apoio, ele foi muito querido. Alguns médicos dão a notícia de uma forma horrível, mas ele foi um homem que de uma maneira muito querido. Bom, nós havíamos passado por uma situação de 6 anos que a gente vinha orando por um filho. Essa era uma expectativa muito grande no coração da Betina, especialmente, muito mais tempo do que isso. Mas como eu era recém-formado e a gente não tinha cash, nós nos casamos quando eu ainda era estudante de teologia. Então, o sogro perguntou assim: mas vai dar conta? Eu disse: não, eu já fiz as contas, vai dar. A gente ainda teve que trabalhar. Depois nós fomos para o PPHM e ela teve que trabalhar de novo. E de novo as contas não fecharam. Daí eu pedi mais um prazo para que no início do ministério eu conseguisse botar as coisas no lugar e conseguisse engrenar. Enfim, se passaram 5 anos que a gente estava casado e ela disse: agora vai, então, vamos ter filho.
então vamos. Só que daí não veio. Demorou mais 6 anos. Por algo que a gente nem sabe explicar, porque nunca foi diagnosticado nada. Nem nela. Mas simplesmente não vinha. Mas isso gerou tristeza, isso gerou um sofrimento grande. Em determinado momento, isso de fato gerou uma certa depressão na gente, um desânimo muito grande. De repente veio a boa notícia: a Betina estava grávida. E o parto, a gravidez ocorreu de maneira muito tranquila, muito normal, muito tranquila mesmo, muito boa. Mas aí na hora do parto veio essa notícia. Quando o médico saiu daquele quarto, a lembrança que eu tenho é de que eu estava com a cabeça baixa, o pensamento que me ocorreu naquele momento foi: meu Deus, e agora? Tanta dificuldade até aqui para que o filho viesse, e agora ele veio. E essa notícia: é que eu vou dar conta de segurar as pontas agora, porque eu achei que a minha esposa ia desmoronar. Eu levantei a cabeça, ela estava deitada na cama, foi uma cesárea, eu levantei a cabeça, olhei para ela, e ela olhou para mim, e ela disse: Deus não errou com a gente. Deus não errou com a gente. O Nicolas veio direto do trono de Deus para nós. E ao mesmo tempo que aquilo foi um grande alívio, que eu fiquei absolutamente surpreso com a fé da minha esposa, com a força dela, eu entrei em crise. E as pessoas vinham tentando nos consolar, às vezes dizendo assim: não, ele não tem nada, olha só, não parece, deve estar errado. E a gente foi então fazer um exame genético, que é o tal do cariótipo, e ele demora 40 dias para retornar de São Paulo. A gente encaminhou de Campo Grande para São Paulo, Grande Mato Grosso do Sul. E, na verdade, eu só segui adiante depois que o exame veio, dizendo: sim, o Nicolas é síndrome de Down. Aí eu disse: amém. Então, o Nicolas vai ser amado do jeito que ele é. E a bola vai para frente. Até ali eu ainda estava orando: Senhor, né, cura o Nicolas, ou algum tipo de oração nesse sentido, de que as coisas não fossem assim, de que houvesse algum erro de informação ao longo do processo. Bom, aí, uma das questões que se chegam para uma situação como essa que a gente viveu é interpretar. A gente quer interpretar a situação, né? Por quê? Essa é a pergunta, né? Por quê? Essa é uma das grandes perguntas que sempre se faz. Bom, a partir da minha convicção de fé, a interpretação do porquê, ou dentro da interpretação do porquê, não cabe a ideia de que a gente pudesse estar pagando por alguma coisa. Não cabe. Eu e minha esposa fomos justificados. Nós temos paz com Deus. Então não cabe a ideia de culpa ou de castigo. Nós não estávamos pagando por nada. Dentro da fé cristã, aliás, eu vou enfatizar isso aqui mais uma vez, dentro da fé cristã, não cabe a ideia de karma. Não cabe, não existe ideia de karma dentro da fé cristã. Certo? Dentro do Espiritismo, sim, as pessoas pagam pelo que fizeram para poderem evoluir. Dentro da fé cristã, nós dizemos que nós não temos condições de pagar. Por isso, Jesus pagou. E, portanto, o sofrimento nunca tem esse elemento de você pagar pelo mal que fez. O elemento não pode ser interpretado dessa forma a partir da fé cristã. Não pode.
Essas duas coisas são absolutamente antagônicas, assim como são antagônicas a fé em Jesus Cristo e a fé no Espiritismo. Não há como casar as duas coisas absolutamente. Uma coisa, ou você crê em uma coisa ou você crê em outra. Aquela história que as pessoas dizem, eu sou católico, eu sou não sei o quê, mas vou lá tomar passe. Você não entendeu nem o catolicismo, não entendeu nem a sua fé cristã e não entendeu o Espiritismo. Porque se você tivesse entendido qualquer uma das duas coisas, você não faria isso. Jamais faria isso. Certo? É uma ignorância total do que significa o Espiritismo ou a fé cristã. Ou as duas coisas. Porque eles são incompatíveis. Absolutamente incompatíveis. Ok? Então não há espaço para pensar em culpa, numa ideia de castigo. E, portanto, o Nicolas jamais poderia ser visto por mim como uma forma de Deus está tentando de alguma forma me castigar. Não, não é um castigo. Graças a Deus que eu sou cristão e que eu não preciso vê-lo dessa maneira. Eu não preciso vê-lo como uma forma de castigo, como uma forma de... Não, ele não é isso. Ele é uma bênção, ele é aquilo que Deus falou ao coração da minha esposa naquela manhã, naquele hospital. Ele veio direto do trono de Deus para nós. Ponto. Ponto. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por os ímpios. Portanto, não há nada para ser pago, porque tudo já foi pago por aquele que morreu por nós. É nisso que nós cremos. Em segundo lugar, a outra atitude diante do sofrimento é de você se ver como protagonista da sua própria vida. Quem está em paz com Deus abandonou a busca por culpados. Porque essa é uma tendência muito forte quando a gente está sofrendo, arrumar um culpado para aquilo pelo qual eu estou passando. E isso a gente chama de vitimismo. Certo? Isso não quer dizer que nós não podemos ter sido vítimas de coisas que nós vivemos e que nós enfrentamos, mas o vitimismo tem a ver com aquilo que a gente faz com as coisas que fizeram conosco. A gente não tem como evitar que as pessoas nos façam mal, mas a gente pode lidar de maneira boa ou ruim com as coisas que elas fazem conosco. Essa escolha nós temos. Tanto quando a gente diz assim, eu sou infeliz por causa... Por causa do que você é infeliz? Por causa do fulano de tal. Por causa da circunstância tal. Por causa do evento tal que aconteceu na minha vida. Eu sou infeliz por causa disso. Quando a gente coloca uma pessoa, uma situação, um evento que aconteceu aqui, e a gente diz eu sou infeliz por causa disso, a gente dá a essa pessoa e essa circunstância o poder de definir, de determinar a nossa própria vida. A gente coloca essa pessoa ou essa circunstância num status da coisa mais importante da nossa história. E nesse sentido, de novo, essa coisa ou essa pessoa se transforma num ídolo. Porque a coisa mais importante da nossa história tem que ser Jesus. E o encontro que nós tivemos com o Evangelho e com Jesus. E às vezes a coisa mais importante da nossa vida não é Jesus e o encontro que nós tivemos com o Evangelho. Foi a pessoa que me fez mal. Foi aquela situação na qual eu fui vitimado. E a partir da qual eu desenvolvo um vitimismo. Eu nunca vou ser feliz enquanto essa pessoa não pagar pelo que ela fez. De fato não vai. De fato não vai. Eu ouso dizer que até se ela pagar um dia pelo que ela fez, você ainda não vai ser feliz. Poderia ser situações que de fato nos marcam de maneira intensa, de maneira profunda. Mas a partir do Evangelho, nós temos condições, sim,
perdoar pessoas, de sim, de reler a nossa história com uma outra perspectiva, de não cair nesse vitimismo, de cair naquele tipo de coisa, por exemplo, frases do tipo assim, ninguém presta. Se você, por exemplo, acredita que ninguém presta, por favor, nem se aproxime de mim. Não quero conviver com você. Entende o que eu quero dizer? Ninguém presta. Como assim? Quem você pensa que é para fazer esse tipo de análise, esse tipo de avaliação? O que te levou a chegar a esse tipo de conclusão? Não, o seu coração está doente. Os óculos da sua dor fazem com que você enxergue o mundo dessa maneira. Você está com uma visão completamente deturpada da realidade do mundo à sua volta, mas não é porque o mundo de fato é assim, porque as pessoas são de fato assim, é porque a sua dor colocou um óculos diante de você que faz com que você enxergue tudo dessa forma. Você precisa de cura para não passar o resto da vida se vitimando. Cuidado com o vitimismo. Outra atitude diante do sofrimento é de confiança e fidelidade. A gente vive nesse paradoxo entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Por um lado, a gente crê de todo o coração, Deus é soberano, Ele pode todas as coisas. Por outro lado, Ele nos chama à responsabilidade, Ele nos delega tarefas, Ele nos faz participantes da sua obra, da realidade à nossa volta. Isso faz com que a gente, por um lado, rejeite a angustiosa necessidade de cuidar de nós mesmos, a ansiosa fixação de ter o controle sobre as nossas próprias vidas. Isso é um elemento que traz tanto sofrimento sobre nós. Essa angustiosa necessidade de nós termos que, eu tenho que cuidar de mim. Ninguém vai cuidar de mim. Eu tenho que dar conta. Essa fixação de ter o controle da nossa vida o tempo todo. Eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que... E quando a gente perde esse controle, a gente se angustia profundamente. Fica profundamente ansioso. E por outro lado, isso nos livra daquela fantasiosa ideia do determinismo. Tudo acontece é porque Deus quis assim. Um ônibus cai ladeira abaixo, mata 50 pessoas. Daí, Deus quis assim. Não foi feita a revisão dos freios, a empresa era completamente irresponsável, Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Entendeu? Isso é determinismo. Acontece uma violência com pessoas, Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Foi uma maldade que aconteceu. Uma pessoa perversa quis isso e fez isso. Deus não quis que isso acontecesse. Por um lado, nós acreditamos na soberania de Deus, mas isso é um paradoxo. Mas por outro lado, a gente não acredita em determinismo. A gente vive no paradoxo dessas duas coisas, certo? E aí entramos no texto propriamente dito, perseverança. Essa é uma atitude que a gente precisa diante do sofrimento. O que é perseverança? Perseverança não é resignação, não é acomodação, não é passividade. Perseverança não é, eu estou sofrendo, é como eu sofro. Né? Eu sofro mesmo, eu sou um sofredor. A palavra atual para perseverança talvez seja resiliência. Essa está na moda, né? Na física, na física, materiais resilientes são materiais que quando você comprime ou estica, eles depois voltam ao mesmo estado de antes, né? A borracha e outros materiais assim. Então é um material resiliente. Na psicologia, cadê a Tine?
O termo resiliência tem sido usado para descrever essas pessoas que estão pancadas pela vida, mas têm a capacidade de se manterem íntegras e não serem profundamente machucadas no processo, de se manterem emocionalmente saudáveis, ou até de saírem dessa crise melhores do que estavam antes. E isso é chamado de resiliência. E, biblicamente, isso é perseverança, certo? O que a psicologia hoje chama de resiliência é perseverança. É a capacidade de tomar pancada e continuar firme. É a capacidade de tomar reveses da vida, mas atravessar isso com confiança de que a gente está sendo cuidado por Deus, de que o Senhor está nos guardando, de que a gente não vai desistir, não vai se revoltar, não vai virar as costas a Deus porque Ele não operou da maneira como a gente gostaria que Ele tivesse feito. Isso é perseverança. E perseverar, então, é permanecer fiel na adversidade. Perseverança é criar musculatura espiritual para quem é fitness, né? Perseverança é desenvolvimento de maturidade. Perseverança é a desilusão das falsas expectativas. Eu tive um professor de teologia que dizia assim: toda desilusão é boa, porque é uma ilusão a menos na sua vida. Isso é perseverança. Né? Perseverança é a destruição daquelas falsas expectativas. Perseverança é quando rui, cai ao chão toda aquela ideia fantasiosa, romântica acerca da vida e da própria fé cristã, e quando você tem que lidar com os fatos como eles de fato são. Isso é perseverança. Perseverança é a escolha pela única coisa que importa. Aquela perspectiva do apóstolo Paulo dizendo: Senhor, eu tenho um espinho na carne, esse negócio está me cansando, por favor, tira de mim. Eu não gostaria de ter que sofrer dessa maneira. E o Senhor vem a ele, bate no ombro e diz assim: a minha graça te basta. Você vai ter a única coisa que importa e sem bônus nesse momento da sua trajetória. O alvo é a maturidade, não a felicidade. Isso aqui eu já falei em outra série, em um outro contexto. O alvo de Deus para a nossa vida não é felicidade. Essa felicidade conforme é vendida no mundo, mas é a maturidade. E é por isso que a perseverança, ela vai produzir um caráter aprovado. Caráter aprovado. Porque o que Deus quer conosco é que nós nos tornemos maduros e não felizes. Né? Um bando de imaturos, mas muito alegrinhos, muito contentes, um bando de crianças. Não. Deus vai usar a gente experimentado, gente testada, gente que sabe andar segundo a Bíblia. Convinha que Deus tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Até sobre Jesus é dito que ele se torna perfeito e que essa perfeição se dá mediante o sofrimento. O sofrimento, de fato, é uma ferramenta para gerar um caráter aprovado. E até na pessoa de Jesus isso foi verdade. Até na pessoa de Jesus isso foi verdade. Por que é que não seria na nossa? Veja o que diz Tiago 1:2-4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Por quê? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Veja como é parecido com aquilo que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo não usa a palavra provações, ele usa a palavra tribulações, que tem a ver mais com dificuldades. Provações é a mesma palavra traduzida no livro de Tiago, logo adiante, pela palavra tentações. Ele está dizendo aqui, poderia ter sido traduzido assim: considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tentações. Pois vocês sabem que quando a fé de vocês é provada, ela produz perseverança.
E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. O apóstolo Paulo diz, a fim de que vocês tenham caráter aprovado. Tiago diz, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. A gente poderia dizer que Tiago nos ajuda a entender o que é ter um caráter aprovado. Maturidade e integridade. Sem lhes faltar coisa alguma. Okay? Em sexto lugar, a atitude final e fundamental diante do sofrimento é a esperança. Esperança na glória. A dimensão transcendental da vida cristã. Outra coisa que você não tem como ser, que é uma coisa que não tem como casar, é você dizer para mim assim, eu tenho uma simpatia pela fé cristã, mas eu sou uma pessoa materialista, eu não acredito em milagres, eu não acredito na ressurreição, que Jesus ressuscitou de fato dos mortos. Então a fé cristã não é para você. Você não acredita em fé cristã, você acredita em um negócio que você inventou. Você é um simpatizante da fé cristã. A fé cristã é absolutamente, tem uma dimensão transcendental, e se você não possui essa dimensão, você não é cristão. Não é. Eu sou materialista, então eu acho interessante, né? Jesus para você é um grande ensinador, um grande líder, um grande exemplo. Coitado, né? No final da carreira dele, ele acabou passando por um revés e foi traído por um cara que devia ser seu amigo e acabou sendo martirizado. Então, um grande mártir, né? Mas isso é uma redução absoluta do que a Bíblia ensina acerca de Jesus, da fé cristã. Isso não é a fé cristã. Absolutamente. Certo? E tanto não é que os apóstolos, quando vão nos ensinar a lidar com o sofrimento, eles são irredutíveis. Eu citei esse texto aqui semana passada, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, falando acerca da ressurreição de Cristo, dizendo se a sua esperança em Cristo se limita a esta vida, então, ou se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, então nós somos as pessoas mais dignas de compaixão. Imagina naquela época em que os cristãos perdiam os seus direitos civis, em que as pessoas eram mortas, ou depois a perseguição que passaram em alguns momentos debaixo do Império Romano, em que cristãos se transformavam em tochas vivas. Eram betumados, passavam betume sobre eles e colocavam, ou então jogados para dentro das arenas com leões e eram devorados vivos. Imagina a teologia da prosperidade funcionando nesse contexto. Você está passando por isso, querido, porque você não deu dízimo. Dízimo do quê? Seria ridículo aplicar a teologia da prosperidade naquele contexto que eles viviam. Mas por que eles suportavam? Eles tinham esperança. Porque a fé tinha uma dimensão transcendental, porque eles não eram materialistas. Eles eram cristãos. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. E ela adentra o santuário interior por trás do véu. Ou seja, essa âncora da alma ela está lançada lá dentro da eternidade. Lá dentro do tabernáculo divino, por trás do véu, no Santo dos Santos, no lugar onde Deus habita. Por trás do véu quer dizer no Santíssimo Lugar, na presença plena de Deus. É lá que está a nossa esperança, diante da face de Deus. Isso é uma esperança transcendental. Mas como eu posso saber que de fato eu posso confiar se tudo der errado, se eu chegar na situação do apóstolo Paulo em que Deus disser para mim, no canto do meu ouvido, Daniel, eu sei que tu está passando um perrengue horrível, terrível, mas a minha graça te basta. Lança a tua âncora lá na eternidade, porque se tudo der errado aqui, tu não vai perder nada porque tu tens a mim. Como é que eu posso saber que isso é verdade? Como é que eu posso saber que não é uma invenção esse negócio do céu, do novo céu e da nova terra? Como é que eu posso ter segurança de que isso possa de fato ser uma âncora que me segura, que me sustenta no meio da tempestade da vida, para que o
meu barco não seja jogado contra as pedras. Como que isso pode ser? Paulo responde no texto que nós lemos: a esperança não nos decepciona. Por que ela não decepciona? Que Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. Já disse isso, repito. Eu sei que o céu existe, você também pode saber que o céu existe, porque o Espírito Santo testifica no meu espírito de que isso é assim. O amor de Deus foi derramado no meu coração e, portanto, um pedaço do céu habita em mim. Eu sei que isso é verdade, porque o céu não é uma coisa que vai ser, o céu é uma coisa que é agora. Jesus disse: aquele que crê tem a vida eterna. Ele não disse: aquele que crê terá a vida eterna. A vida eterna já pulsa dentro do meu coração. Ele pulsa dentro do coração de todo mundo que recebeu o Espírito Santo na sua vida. Todo mundo que desfruta dessa relação com Deus sabe. Pode não saber explicar, pode não saber traduzir esse negócio com palavras, mas sabe que é porque está lá dentro. Porque Deus tabernaculou dentro do coração, porque Deus transformou esse sujeito em pedra viva de um santuário que está sendo erguido por Deus nessa geração. Porque isso pulsa lá dentro. Porque você foi transformado num santuário, Deus habita em você, isso é uma realidade inegável. Você chegou num ponto, assim como Pedro, em que Jesus diz para você: você quer ir também embora como os outros foram? Ele diz: Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna, para quem iremos? Eu não tenho mais como fugir disso, dessa realidade, isso está aqui dentro de mim, o reino de Deus me habita. O Espírito Santo mora em mim, o amor de Deus foi derramado no meu coração. Então eu sei que é verdade. Esperança não decepciona. Quem tem, sabe. Se você não tem, você precisa buscar. Ser cristão significa ter esse testemunho interno do Espírito Santo latejando dentro do seu peito, do seu coração. Se você não tem, você precisa disso, senão você não vai conseguir enfrentar. Você vai conseguir tocar o seu barco enquanto a vida for favorável a você. Você vai conseguir dizer: Deus é bom enquanto tudo der certo na sua vida, mas quando não der, talvez você não consiga mais dizer: Deus é bom. Porque essa bondade de Deus, ela depende da circunstancialidade da sua vida. Mas para quem experimentou isso aqui, a bondade de Deus não está mais na circunstancialidade. Está no próprio Deus. Está nesse amor de Deus que foi derramado dentro dos nossos corações e que é provado por Deus na cruz do Calvário, que é garantia de vida eterna por causa da ressurreição de Jesus. Como Ele ressuscitou, o primeiro dentre muitos irmãos, nós também seremos ressuscitados. Resumindo e terminando, as ferramentas para enfrentar o sofrimento. Então, passe com Deus. Se você acha que Deus te deve alguma coisa, na hora que você começar a sofrer, você vai acrescentar muito sofrimento porque você não tem paz com Deus. Em segundo lugar, protagonismo. Você não é vítima, você está amadurecendo. Certo? Perseverança em terceiro lugar. E esperança, consciência de transcendência. Eu acho que esses 4 elementos, eles nos dão uma base sólida e firme para enfrentar o sofrimento. Isso vai ser garantia de que você não vai passar por sentimentos fortes e difíceis? Não. A gente vai chorar, a gente vai sentir. Sem
meio a tudo isso, a gente vai ser assaltado de uma consciência maior do que nós mesmos. De que, apesar de que a gente não enxerga o próximo passo, a gente tem uma certeza de que Deus está conosco. E faltam ferramentas? Não conheça o Evangelho. Compreenda o que significa ser cristão. Venha, beba de graça da água da vida. Está acessível para todo mundo. Deus quer dar a você. Hein? Oramos. Ajuda-nos, ó Deus, nessa jornada, nessa caminhada. Nós gostaríamos de não ter que passar uma série de situações que talvez a vida acabe nos trazendo. Não somos pessoas que vão em busca do sofrimento, nem somos pessoas que gostam de sofrer. Nós entendemos a partir da Tua Palavra que isso faz com que a gente aprenda a crescer, a amadurecer. O sofrimento pode ser uma ferramenta valiosíssima para nos tirar da meninice da existência, para nos colocar, para nos fazer homens, nos fazer mulheres. Pode nos ajudar a construir a nossa casa sobre a rocha, não construir a casa sobre a areia, vivendo de uma ilusão. Quando vem as tempestades, tudo cai, desmorona e é destruído. Senhor, nós precisamos de Ti. De maneira muito clara, eu quero orar para que o Teu Santo Espírito venha derramar o amor de Deus nos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito venha nos convencer do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Que o Teu Santo Espírito venha gerar essa esperança, essa âncora da alma, pela fé na ressurreição de Jesus Cristo. Que o Teu Santo Espírito venha nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Venha abrir os nossos olhos para a obra de Jesus. Venha nos revelar quem é Jesus. Nos ensine a viver. Nos ajude a caminhar. É consolador. Sopra sobre nós. Sopra sobre cada um dos Teus filhos. Faz-nos andar nos Teus caminhos. Em nome de Jesus.